Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar do HSML 11, o quarto maior fundo de shoppings em termos de valor de mercado e terceiro maior em termos de liquidez, ficando aí na frente do MOL 11. Esse fundo é a segunda maior posição do fundo de fundos da Quineia, o CAFOF 11, o último vídeo que a gente fez aqui no canal. A gente vai dar uma passada aqui pelo relatório de janeiro, o último disponível, e vamos comparar ele com o MOL 11. O objetivo do fundo é a obtenção de renda e ganho de capital. Entre as principais características aqui, eu queria chamar a atenção para vocês da taxa de administração de 1,05% e uma taxa de performance de 20% que exceder do benchmark, no caso, o benchmark aqui é IPCA mais 6% ao ano. Para os cálculos que seguem aqui no relatório, a gente vai levar em conta o valor de mercado de R$ 73,28 a cota. O valor patrimonial do fundo é de R$ 109,23 por cota, dando um total aí de R$ 2.273 milhões de reais. A liquidez diária de R$ 3.600.000. Os gestores projetam um IPCA de 5,83% para 2025, uma previsão de Selic terminal de 14,75% ao ano no final de 2025. A variação do lucro operacional líquido, conhecido também como NOI, foi de 10% em 2024, comparando com 2023. O laudo, segundo o laudo, o cap rate dos shoppings é de 9,93%. Se a gente considerar o valor da cota de mercado, daria um cap rate de 13,93%. Cap rate é o lucro operacional dividido pelo valor de mercado aqui no caso, tá? As vendas totais das lojas dos shoppings tiveram crescimento real em 2024 comparando com 2023. A gente vê aqui nessa tabela separado por shopping, sendo o menor crescimento real o do metrô Tucuruvi e o maior no shopping Via Verde. Aqui a gente vê que na média o valor ficou de 6% de crescimento real em 2024 comparando com 2023. Outra informação legal aqui da gente ver é o custo por ocupação, que vem caindo, ficou em 9,4%. Isso é quanto que o lojista gasta com o aluguel mais a taxa de condomínio do shopping. Quanto menor, mais atrativo fica o shopping para o lojista. A inadimplência total vem caindo também desde 2022, saindo de 4,4% para 2% em 2024, e a ocupação média vem aumentando, aí, saindo de 95% em 2022 para 95,7% em 2024. Aqui o gestor fala de uma estratégia que eles estão adotando, que é priorizar a alta gastronomia nos shoppings deles. Já fizeram esse teste aqui no Super Shopping em Osasco e essa estratégia está sendo replicada para outros shoppings do portfólio. Aqui ele vai entrar em detalhes em vários shoppings, falou do Coco Bambu, enfim, fala de alguns projetos aqui. Um dos talvez mais interessantes seja o da Polícia Federal de Salvador, que vai emitir todos os passaportes da região, e é um público diferenciado, aí pessoal que tira passaporte costuma ter um poder aquisitivo maior. Depois, nessa seção aqui, ele fala sobre o desinvestimento, venda de 30% do shopping Pátio Maceió e 25% do shopping Uberaba. A empresa vende parte do shopping para créditos recebíveis imobiliários para arrecadar dinheiro. Esse dinheiro ele usa para ampliar o shopping e gerar mais receita naquele shopping, depois tendo uma opção de compra para recomprar aquele mesmo ativo. Aqui ele fala que as vendas já geraram um recebimento de R$ 2,43 por cota de ganho de capital, ou seja, de lucro, a venda acima, um valor acima do valor de custo, e a expectativa de que seja gerado aí o equivalente a R$ 5,43 por cota de ganho de capital quando todas as parcelas forem recebidas de acordo aí com as projeções. A gestão aqui entendia de que não teria restrição de funding, de financiamento para fazer as recompras, que deverão acontecer entre maio de 2027 e julho de 2028,
quando as condições do mercado melhorarem. A gente sabe que está tendo um problema de crise fiscal no Brasil, mas pela queda de popularidade do presidente aí, é bem possível que a gente tenha uma mudança no rumo da economia e provavelmente, se isso acontecer, a gente verá uma queda nas taxas de juros, possibilitando aí um refinanciamento das dívidas, ou até mesmo quando a taxa cai, a gente sabe que o preço dos fundos de investimento imobiliário sobe, e aí subindo a cotação dos fundos, ele pode conseguir emitir novas cotas. Como ele fala aqui, não há intenção de realizar emissões a preço abaixo do valor patrimonial. Mas, se o valor das cotas subirem para perto do valor patrimonial de R$ 109, aí pode ser que o fundo emita novas cotas para pagar essas dívidas. Desculpa, pagar dívida não, para recomprar a parte que ele vendeu do shopping para os CRIs. Aqui o gestor coloca, uma projeção de crescimento do lucro operacional, e se ele conseguir aumentar o lucro operacional por conta das expansões que eles farão nos shoppings, se conseguir aumentar isso para 6%, por exemplo, ele teria um cap rate de recompra de até 10%, tá? Então é um retorno operacional de 10% quando ele recomprar esses CRIs. A gente já vai falar da dívida da empresa daqui a pouco, mas antes vamos falar do rendimento, da projeção de distribuição para os próximos meses. É uma faixa aí entre 65 centavos e 82 centavos. A opção deles na última distribuição foi de 65 centavos, sendo que ele poderia ter distribuído um valor maior, só que eles estão fazendo caixa. Eu acho que também por conta da taxa de juros está subindo, para não serem pegos de surpresa e fazer um colchão para poder pagar a dívida, quitar parte da dívida caso necessário, tá? Então o índice de alavancagem do fundo hoje é de 19,3%. Esse índice é calculado pegando a dívida líquida, o total da dívida menos o valor em caixa, e dividindo isso pelo total de ativos. Isso vai dar 19,3%. Então, quais são as obrigações do fundo? A gente tem duas aqui que são indexadas ao CDI, ou seja, que estão aumentando o custo agora que a Selic está subindo. Tá? Uma delas de 115 milhões, que paga CDI mais 2,8%, e outra de 122 milhões, que paga CDI mais 2,7%. Tá? Na média, a gente vê aqui na última linha, na média, ele está pagando 62% da dívida paga IPCA mais 7,25% e 38% da dívida paga CDI mais 2,75%. Aqui embaixo a gente vê o histórico do índice de alavancagem do fundo. A gente vê que é um fundo que está acostumado a trabalhar com índice de alavancagem acima de 20%. E aqui a gente vê o cronograma de amortizações. As principais amortizações são mais no longo prazo, aumentando aí a partir de 2034, então tem bastante prazo para achar melhores oportunidades aí, caso precise se refinanciar. O resultado do fundo é o seguinte, ele teve 22 milhões de reais de receita imobiliária, teve despesas equivalentes a 7 milhões de reais, sendo que a maior parte dela, quase 6 milhões de reais, foi para pagamento de despesa financeira, pagamento de juros da dívida. O resultado operacional, então, foi de 16 milhões de reais, podendo, dividindo esse valor pelo número de cotas, chegaria num total de 78 centavos por cota. Então esse é o valor que ele poderia ter distribuído, mas como eu falei, esse fundo está retendo o resultado, parte do resultado, para fazer ali uma reserva. Então ele reteve nesse mês de janeiro 13 centavos por cota. Se a gente olhar os dividendos aqui, mesmo esse fundo trabalhando com alavancagem, ele vem conseguindo aumentar a distribuição de dividendos, pelo menos veio aí desde 2021 até 2024, tendo diminuído agora mais recentemente, acho que por conta desse aumento da Selic aí, como eu comentei com vocês. Uma coisa interessante que vale a pena a gente analisar, que eu já comentei aqui quando eu fiz o vídeo do CAFOF, é que se você pega esses fundos de investimento imobiliário, quando eles estão muito descontados, que é o caso hoje, você pode ter um ganho extraordinário em pouco tempo. Então olha só esse exemplo aqui, tá? Título de exemplo. 7 de fevereiro de 2022, você tivesse investido ali R$ 7.500, reinvestindo os dividendos no próprio fundo, você teria tido uma rentabilidade de 57%
no período de 2 anos. Aquele exemplo de 56% de rentabilidade era no caso de você pegar o fundo na baixa, né, e vender na alta. Mas se você tivesse pego desde 2019, colocado R$10.000 e tivesse mantido até dia 7 de fevereiro de 2025, você teria tido uma rentabilidade de apenas 16,61%, mesmo reinvestindo os dividendos. Mas essa rentabilidade está tão baixa assim, porque a gente está no momento de desconto excessivo no valor da cota comparado com o valor patrimonial. Pode ser que a gente esteja num momento interessante para entrar em fundos de investimento imobiliário. Essa é a minha opinião, não é recomendação de compra. Avalie o seu perfil de investidor, né? Preencha lá o seu perfil de investidor. Se fizer sentido na sua carteira entrar em fundo de investimento imobiliário, aí você pode pensar nesse caso, mas você tem que aguentar volatilidades no preço aqui da cota. Olha, por exemplo, aqui como que se comporta é muito diferente de um ativo de renda fixa. Não é recomendação de compra. Para finalizar, uma comparação rápida aqui de alguns números do HSML com o MOL 11. O HSML tem um patrimônio líquido maior, 2,3 bi contra 1,7 bi do MOL 11. O preço, o valor patrimonial é de 0,68, aqui está escrito por cento, mas não é por cento, tá? 0,68 contra 0,77, então está mais barato o HSML comparando com o valor patrimonial. A liquidez diária é maior, mais do que o dobro do que o do MOL 11. Eu tenho também mais cotistas investindo nesse fundo, tá? E o dividend yield mensal do HSML 11 também está maior do que o do MOL 11, e o yield de 12 meses, né, dos últimos 12 meses, está um pouquinho maior para o MOL 11, 9,94% ao ano contra 9,45% ao ano do HSML 11. Me diga aqui nos comentários se você gostou desse fundo, se você gosta desse tipo de análise que a gente está fazendo e qual ativo você quer ver aqui no nosso canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.